Boa noite. A central nuclear espanhola de Almaraz, perto da fronteira portuguesa, registrou durante 4 dias fugas radioativas. A central está localizada perto do Tejo, mas as autoridades espanholas afirmam que a anomalia não teve importância e já está controlada. Aparentemente, os sistemas de segurança da central nuclear de Almaraz voltaram a funcionar e impediram que dezenas de metros cúbicos de água radioativa chegassem ao rio Tejo. A central de Almaraz, uma das mais conflituosas e um foco permanente de tensão, voltou a ter uma avaria que os técnicos consideram sem importância, mas que foi oculta à opinião pública durante 4 dias. Os técnicos afirmam também que a situação de crise está controlada e que as paredes da piscina onde se acumula o material nuclear da central estão já a ser arranjadas. A central de Almaraz, depois destas obras no reator número 2, terá material nuclear suficiente até o ano 2010, praticamente até ao fim da sua vida útil. Mas as obras só estarão terminadas dentro de 8 anos, e mesmo que os representantes das companhias elétricas proprietárias da central de Almaraz afirmem que já não há problemas, 8 anos são um período excessivamente longo, sobretudo porque a tecnologia desta central está, em muitos aspectos, absolutamente ultrapassada. Em Portugal, o homem a quem se devem colocar as perguntas é o Ministro do Ambiente. Carlos Borrego, muito boa noite. O senhor acredita na explicação das autoridades espanholas? Sem dúvida nenhuma, não há razão nenhuma para não acreditar, até porque tivemos a oportunidade de, efetivamente, contactar as autoridades espanholas ainda esta tarde e obter delas as informações que necessitávamos para ter a certeza que o acidente que agora ocorreu não foi, de modo nenhum, um acidente preocupante. Portanto, não está nada preocupado? As medições que nós obtivemos do Rio Tejo, onde existe um sistema de vigilância em contínuo, desde segunda-feira, e analisadas até hoje, demonstraram que não houve qualquer evolução registada que pudesse ser anormal. Eu presumo, portanto, que esteja satisfeito com a posição das autoridades espanholas. Elas avisaram, naturalmente, imediatamente, quando o incidente ocorreu? Não, efetivamente não houve nenhum aviso das autoridades espanholas. E o governo português não acha isso estranho? Foi considerado um acidente de menor importância e, por isso mesmo, não teve consequências. E, na legislação internacional, há uma gradação de acidentes, de modo a que eles venham a ser efetivamente informadas as autoridades. Eu presumo, portanto, que o governo português não vai fazer nada junto do governo de Madrid, não vai apresentar nenhuma queixa? Não, com certeza que não vai apresentar nenhuma queixa, não há razão nenhuma para isso. Não acha que 94 paragens não programadas na central de Almaraz desde 1981 não são motivo para queixa? As 94 paragens foram, algumas delas motivadas por acidentes, outras por manutenção, e, portanto, é preciso aqui distinguir claramente... Mas há um grande número que é por acidentes. Sem dúvida. Esta central é considerada a mais perigosa de todas as espanholas, está mesmo ao pé do Tejo. E, o governo continua a insistir em não apresentar queixas junto às autoridades espanholas? Repare, o problema que se põe aqui é mais a gravidade dos acidentes do que o número dos acidentes. Nós temos que claramente distinguir aquilo que efetivamente é malefício daquilo que pode ser um acidente perfeitamente... Mas eu calculo num cálculo de probabilidades. Se há muitos acidentes, pequenos acidentes, é possível que haja, mais tarde ou mais cedo, um grande acidente. E o que é que o governo vai dizer então? Nós estamos atentos a isso, por isso mesmo é que temos uma rede de vigilância, por isso mesmo é que temos medições em contínuo. Mas a vigilância só ocorre depois do acidente ocorrer. Por isso mesmo é que temos medições em contínuo e precisamente por isso é que nós, em cada instante, conseguimos saber o que é que se está a passar na água do Tejo. E isto permite-nos não só saber aquilo que os espanhóis nos dizem, ser ou não ser verdade, por um lado, e por outro lado permite-nos também, nos fóruns internacionais em que Portugal participa conjuntamente com os espanhóis, levantar a questão do tempo, da idade que têm grande parte dessas centrais. E Almaraz está efetivamente num ponto em que necessita disto que os espanhóis estão a fazer, que é de uma grande transformação. Portanto, não há razão mas para... eu insisto que tudo o que o governo português, pelos vistos, está disposto a fazer será sempre a posteriori, depois de um grande acidente. O governo português não tenciona pressionar para que aquela central seja encerrada? Reparem, o encerramento de uma central tem que ser programado de uma maneira correta e os espanhóis estão, neste momento, ao fazer estas modificações na central que levaram, de facto, a que houvesse este pequeno acidente, estão a fazer aquilo que, do ponto de vista internacional, é correto. Portanto, nós, em princípio, não temos nenhuma razão para, junto dos espanhóis, apresentar qualquer queixa, na medida em que eles estão a seguir as normas internacionais, aderiram aos tratados que Portugal aderiu, portanto,
Portanto, não há nenhuma razão. Obviamente que isto significa prevenção e eles estão a prevenir, pensando que não irá nunca ocorrer nenhum acidente. A central atingiu um tempo de vida que necessita destas transformações. Elas estão a ser feitas, portanto, da parte do governo português, por enquanto, e até ao momento em que houver razões técnicas que levem a uma modificação da posição em contrário, nós pensamos que não há nenhum momento de preocupação e que os portugueses podem estar sossegados de que não haverá... Com estes problemas todos, o senhor, presumo que bebe tranquilamente, ou é capaz de consumir tranquilamente a água do Tejo? Não por esta razão, obviamente, porque se calhar a água do Tejo tem outros problemas que não apenas os radioativos, mas se fosse pela radioatividade, os índices de radioatividade do Tejo neste momento, tal como eu disse há pouco, Portanto, são baixos. Se a água fosse limpa, consumir tranquilamente? Sem dúvida nenhuma, Mas eu não. Os portugueses podem consumir. A União Soviética reconheceu hoje formalmente a independência dos Estados Bálticos. O novo Conselho de Estado Soviético diz que a anexação da Estónia, Letónia e Lituânia em 1939 foi ilegal. Letónia, Lituânia e Estónia. As três repúblicas bálticas viram finalmente reconhecida por Moscovo a sua independência. A decisão inaugurou hoje os trabalhos do recém-criado Conselho do Estado Soviético, o órgão transitório destinado a evitar a desintegração do país. Sob a forma de uma resolução colegial tomada por Gorbachev e pelos líderes das repúblicas, a independência dos Estados Bálticos passa a ter agora força de lei e não poderá ser posta em causa. Para o atual ministro soviético dos Negócios Estrangeiros, a decisão do Conselho de Estado não é mais que o reconhecimento de um erro histórico cometido em 1940, com a anexação soviética da Lituânia, Estónia e Letónia. De acordo com Boris Pankin, que defendeu já a adesão dos três países à ONU, Mikhail Gorbachev deverá ordenar nos próximos dias o início de negociações com as ex-repúblicas. Os encontros terão como objetivo acautelar os interesses soviéticos nos novos Estados Bálticos. Os Estados Bálticos reagiram comedidamente ao reconhecimento de Moscovo. Numa iniciativa jornalística inédita, a televisão soviética abriu o seu telejornal com os presidentes das três repúblicas em estúdio. Poucas horas após o reconhecimento oficial da independência das repúblicas bálticas, a azáfama era enorme nos estúdios da televisão central em Moscovo. Ato inédito no país, o telejornal tinha decidido abrir esta noite com o acontecimento mais importante. Em direto, os telespectadores poderão ver os presidentes da Estónia, Lituânia e Letónia. Comedidos nas suas reações, os líderes dos três novos Estados sublinharam a importância da decisão de Moscovo. Com o reconhecimento da independência, dizem todos, o Conselho de Estado reparou uma injustiça histórica. O pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em 1939 e nos termos dos quais Hitler deixou Stalin apoderar-se dos países bálticos. A assinatura do pacto acabou por só ser reconhecida pela União Soviética em 1989 e já com Mikhail Gorbachev. Em curso estava já um movimento independentista na Letónia, Lituânia e Estónia. Um movimento que começou por ser da defesa das línguas locais e contra a russificação, rapidamente ganhou contornos nacionalistas e a adesão popular. 3 anos bastaram por ser suficientes para Moscovo reconhecer a independência das suas repúblicas bálticas. Com o reconhecimento formal da independência dos Estados Bálticos, foi dado o primeiro passo legal para a desagregação da antiga União Soviética. Esta tarde, encontrei-me com o embaixador soviético em Lisboa, Gennady Gerasimov, que durante anos foi o porta-voz de Gorbachev. Gerasimov deu indicações de que a secessão de outras repúblicas só será possível sob várias condições. Depois dos Bálticos, várias das repúblicas soviéticas dizem que querem ser as próximas. Mas apesar do crescimento dos nacionalismos, a independência é ainda incerta. O embaixador da União Soviética em Lisboa, Gennady Gerasimov, indicou ao 24 Horas que a secessão de outras repúblicas não é assim tão simples. Quase todas as repúblicas declararam já a sua independência. Mas nós adotámos certas leis que significam que estamos ainda juntos, formando uma espécie de confederação. Que condições são necessárias para que outras repúblicas se separem do país? As condições de participação na Confederação são decididas pelas repúblicas que queiram participar. E se preferirem afastar-se, então será necessário resolver vários conflitos, o que significa lidar com os problemas das minorias, cujos direitos têm de ser reconhecidos e não podem ser encarados como cidadãos de segunda. Além disso, terá que se resolver a questão das bases militares e dos transportes.
O antigo Império Soviético acabou ontem, quando o Congresso dos Deputados do Povo aprovou uma lei que criou novas instituições de poder de caráter provisório. Mas ninguém sabe ainda quanto tempo durará a transição. Não há limite de tempo. A transição poderá durar 2 meses ou 2 anos. E o que acontecerá depois? Eleições gerais para eleger o presidente. Mikhail Gorbachev não deu ainda sinais sobre se candidatará a essas eleições. Mas Gerasimov, que durante alguns anos conviveu com ele, diz que Gorbachev não é homem para desistir. A decisão é dele, mas por que não se candidataria? Foi ele que começou tudo com a perestroika em 1985. Como é um homem enérgico, vai querer continuar. Penso que ele se vai candidatar, mas a decisão é dele. Quando foi libertado e veio da Crimeia, Gorbachev parecia submetido à vontade do novo homem forte do país, Boris Yeltsin. Mas hoje os dados voltaram a inverter-se e Gorbachev ocupa novamente o comando das operações. Gorbachev e Yeltsin participaram esta madrugada numa emissão em direto para os Estados Unidos. Os dois apareceram lado a lado a responder a perguntas de entrevistadores e espectadores da cadeia de televisão ABC. Falaram da sua nova relação e os americanos ouviram mesmo o líder do antigo mundo comunista dizer que o comunismo ruiu. A experiência histórica que nós temos permite-nos dizer que aquele modelo que foi realizado no nosso país acabou por ruir. Провал та модель, которая реализовалась в нашей стране. Eu penso que isso é uma lição, não só para o nosso povo, mas também para todos os povos. Muitas pessoas pediram-me para vos perguntar como é que se dão um com o outro. Colaboramos e os últimos acontecimentos abrem a possibilidade para que esta colaboração seja esperançosa e sólida. Parece-nos, especialmente depois dos últimos acontecimentos, depois do putsch, que o presidente Gorbachev mudou muito seriamente. Fez uma viragem para o lado do movimento democrático e, com base nisso, para a reforma radical. Era praticamente o último obstáculo que existia entre nós. Agora já não há esse obstáculo, agora nós realizamos amistosamente um pesado trabalho conjunto para fazer sair o país da crise. Daqui a algumas horas começa em Haia a Conferência de Paz para a Jugoslávia. Os mediadores comunitários e as partes em conflito vão sentar-se à mesa num ambiente de pessimismo, enquanto se continua a combater na Jugoslávia. Com a ligação Zagreb-Belgrado cortada há 3 dias pelo Exército Federal, é agora nas imediações da autoestrada que tudo acontece. Em Novska, perto de Zagreb, a Guarda Nacional Croata continua a tomar posições e a preparar-se para defender a capital da República de um eventual ataque arquitetado entre os sérvios e o Exército Federal. Os croatas querem poupar Zagreb à situação vivida na região de Osijek, a principal cidade da Eslavónia, que continua a ser palco dos mais violentos confrontos. Horas depois de mais um acordo de cessar-fogo, um ataque do Exército Federal deixou a catedral neste estado. Alvo de ataques sérvios foram também hoje as cidades de Vinkovci e Sisak, onde os autonomistas atacaram por 2 vezes, logo pela manhã, destruindo residências, mas também escritórios e a zona industrial. O hospital de Osijek, também ele já bombardeado, continua a receber como pode as vítimas dos confrontos. Nas últimas horas, mais 10 mortos e 32 feridos. Combates muitas vezes infrutíferos, como o que hoje aconteceu em Ukashani, uma localidade estratégica a 120 km de Zagreb, que os croatas pretendiam ver desocupada pelo Exército Federal. As hostilidades prosseguem, os esforços diplomáticos também. A Presidência Federal esteve de novo reunida em Belgrado. Preparado está já um documento a apresentar dentro de algumas horas em Haia, na Conferência de Paz, que acabou por ter o sim da Comunidade Europeia. Mas o Presidente Federal, o croata Stipe Mesic, não esconde o seu pessimismo. Cético está também o representante sérvio. Boris Aviovic já disse que a conferência é uma farsa da CEE que não vai dar em nada. Descrença generalizada o ambiente para um encontro que é já considerado a última chance de paz e onde a Comunidade Europeia, na figura de Lord Carrington, vai demonstrar se é ou não capaz de resolver um conflito que muitos dizem sem solução. No Saara Ocidental, as armas escalaram-se hoje pela primeira vez em 15 anos. Marrocos e a Frente Polisário decretaram um cessar-fogo
sob os auspícios das Nações Unidas. A entrada em vigor do cessar-fogo foi assinalada em Rabat pelo encontro do rei de Marrocos com um dos responsáveis da ONU pela paz no Saara Ocidental. Ao mesmo tempo que as armas se calavam em todo o território, Hassan II recebia o paquistanês Zia Rizvi e alguns dos capacetes azuis que vão tomar posições no terreno. Ponto final num conflito que durante 15 anos agitou o Maghreb árabe e cuja resolução foi constantemente adiada. Após a descolonização espanhola em 1976, o território foi dividido pelos países vizinhos. Ao sul, a Mauritânia, economicamente interessada nos fosfatos sarauis. A norte, Marrocos, empenhado em alargar o seu território e alegando razões culturais para a ocupação. Organizada a resistência, a Frente Polisário inicia a luta pela libertação do território. A guerrilha começa por ganhar posições, consegue derrotar as tropas da Mauritânia e chega mesmo a proclamar a República Árabe Saharaui Democrática. Uma declaração reconhecida pela Organização de Unidade Africana de que Marrocos acabaria por sair em forma de protesto. Rabat recusa retirar-se do Saara, constrói muros de segurança em redor das principais cidades. Diz não a negociações com a Frente Polisário e faz orelhas mocas aos diversos apelos das Nações Unidas. A guerra prossegue, com milhares de mortos, prisioneiros e refugiados, com acusações de violação dos direitos humanos. De paz só se começou a falar em 88, quando marroquinos e a Frente Polisário aceitaram o plano de paz de Pérez de Cuéllar. Era a luz verde para o cessar-fogo que agora entrou em vigor e que deverá conduzir à realização do tão desejado referendo sobre a autodeterminação do povo saharaui. Nos campos de refugiados, o fim das hostilidades foi celebrado com o hastear da bandeira saharaui. No entanto, o Saara Ocidental continua ainda sob a ocupação marroquina. E para os 240 observadores da ONU que já estão no terreno, o mais importante agora é que o acordo não seja violado e que a paz tenha vindo para ficar. As recentes declarações de Xanana Gusmão sobre a situação em Timor-Leste provocaram uma onda de surpresa nas Nações Unidas. Os indonésios não quiseram comentar e diversos observadores defenderam que a visita deve ser efetuada o mais depressa possível. Uma vez mais, o embaixador indonésio Sutresna não estava esta manhã disponível para a RTP, aliás, como nunca esteve desde o início deste processo. Nas Nações Unidas, as afirmações de Xanana Gusmão foram recebidas com certa surpresa. Praticamente ninguém acredita que o líder da resistência timorense esteja disposto a abandonar a luta pela liberdade e pela independência, mas todos admitem que a visita dos parlamentares portugueses deve ter lugar com a maior brevidade. Sabe-se que nas últimas semanas Jakarta tem lançado ataques maciços e sucessivos a áreas onde suspeita que esteja Xanana Gusmão. Não é de pôr de lado a hipótese de uma tentativa dramática da Indonésia de acabar com a Fretilin antes que a visita dos parlamentares portugueses se venha a processar. O Bispo Moore, que o ano passado visitou Timor e teve a ocasião de dar a conhecer às Nações Unidas sobre aquilo que viu e ouviu em território indonésio e em Timor, disse-me esta manhã pelo telefone que não acredita na capitulação de Xanana Gusmão. Disse-me também que a Indonésia, em termos diplomáticos, tem forçosamente que agir cautelosamente para proteger as pretensões de Ali Alatas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio, à posição de Secretário-Geral das Nações Unidas, e que Portugal deve continuar a insistir para que a visita dos diplomatas portugueses, dos deputados portugueses, se possa efetuar a Timor o mais depressa possível. No que diz respeito à missão de Portugal junto da ONU, apenas tiveram conhecimento das declarações de Xanana Gusmão através de um telegrama da agência Lusa. Não há comentários a fazer e apenas soubemos por portas e travessas que a próxima ronda de negociações entre autoridades portuguesas e indonésias vai ter lugar aqui em Nova Iorque na próxima segunda-feira, debaixo do habitual sigilo. Luís Pires, em Nova Iorque, para o 24 Horas. Em Portugal, Álvaro Cunhal mantém-se fiel a Marx. Esta noite começou a festa do Avante e Cunhal afirmou que o comunismo não morreu, nem morrerá. E essa é, pelos vistos, a opinião dos militantes que o 24 Horas interrogou no começo da festa. Para grande alegria dos militantes, Álvaro Cunhal foi perentório. O comunismo não só não morreu, como se encontra de perfeita saúde. Todos os anos a festa do Avante movimenta centenas de milhares de pessoas. Come-se, bebe-se, ouve-se muita música, toma-se contacto com culturas e objetos diferentes. É oportunidade soberana para países ou simplesmente partidos comunistas visitarem Portugal. O Partido Comunista Soviético não veio, mas o seu órgão oficial, o jornal Pravda, está presente.
Boa noite. É melhor falar com outra pessoa, que eu cheguei agora mesmo, pá, e não estou dentro ainda do assunto. Mas que assunto? Ainda não sabe o que é que eu lhe vou perguntar? Epá, cheguei agora, qualquer coisa que me pergunte, eu não estou dentro. Pá. Olha, camarada, desculpa lá, boa noite. Há um camarada responsável, portanto, o Pravda está aqui representado, mas há um camarada responsável que deves entrevistar. Portanto, nós somos simples trabalhadores, bons trabalhadores, portanto, há camaradas responsáveis que podem dar a entrevista que tu queres. Eu só queria perguntar se tem havido muita afluência de pessoas aqui. Tu vês a festa do Avante, está a ter uma forte influência dos trabalhadores portugueses. Presente também uma delegação chinesa que impressionou com folclore e acrobacias. Mas conseguir uma entrevista, isso revelou-se tarefa complicada. Qualquer chinês achava que não era a pessoa indicada para falar. Mas a festa do Avante é sobretudo feita de portugueses. Numa amostra simples, constata-se que os mais velhos continuam fiéis ao partido. Os senhores são comunistas? Boa noite. São perguntas que eu não posso responder. Pergunta a esse pessoal aí. Estes acontecimentos da União Soviética não lhe suscitam nenhuma dúvida quanto à sua convicção? Não. Para mim não sou aquela pessoa que tenha grandes habilitações, mas para mim não me infligiu nada. Nós somos nós, eles são eles. Cada minha maneira de ver. O que é para si o comunismo? É uma irmandade, quer dizer, era uma maneira de a gente vivermos todos mais arrimados uns aos outros e não ver as diferenças que há. Os senhores são comunistas? Ainda não. Ainda não porquê? Acho que ainda sou muito nova para pensar em partidos políticos. Porquê? Eu agora quero me divertir. Não tens nenhuma ideia sobre o que é o comunismo? Ainda tenho tempo para pensar nisso. Seja por simples divertimento ou pura convicção, até à noite de domingo o movimento não vai parar. Os restantes partidos políticos continuam a pré-campanha eleitoral. O PSD e o PS apresentaram os seus programas de governo, enquanto o CDS criticou a visita de Cavaco Silva a Angola. Jorge Sampaio diz que o PS consolidou a sua posição na esquerda portuguesa. O Partido Socialista afirma-se como o único capaz de disputar com êxito as eleições. Sampaio diz que cumpriu a missão de reestruturar o partido e com o programa apresentado hoje está bem preparado para as eleições. O líder socialista sublinhou que o PS não quer ganhar apenas para ser governo, mas para dar uma melhor vida aos portugueses e fez críticas ao governo PSD, acusando-o de passividade perante as questões sociais. A aposta do PSD é uma maioria clara, definida por Marques Mendes como metade dos deputados e mais um. As propostas apresentadas hoje desenvolvem a política do governo nos últimos anos e trazem algumas novidades. 12 anos de escolaridade obrigatória, ensino superior para todos, abertura de novos serviços de urgência, luta contra o cancro, facilidade de crédito para a habitação. São algumas das propostas apresentadas hoje no programa de governo do PSD. O CDS critica a visita de Cavaco Silva a Angola. Sem a presença